o Evangelho dessa tão grande manifestação e revelação do amor de Deus, conforme a encarnação de Deus ficando do tamanho dos seres humanos para a percepção de todos nós em Cristo, nós que tivemos a chance de receber a informação e também todo aquele que, mesmo não tendo recebido nenhuma informação, foi gestado pelo Espírito Santo numa formação que precede a toda e qualquer informação, porque o Espírito Santo é vivo, é real, está presente, e Jesus disse que ele se derramaria sobre toda a carne, sobre velhos, sobre jovens, sobre todos, até, como diz o profeta Joel, onde isso é primeiramente mencionado, no capítulo 2, verso 28, e depois mencionado por Pedro, por uma multidão que se reuniu para ouvi-lo no dia de Pentecoste. Pedro cita o texto profético de Joel 2:28, onde se diz que é sobre todos, jovens, velhos, crianças, donzelas, todos, e se completa isso dizendo-se até sobre os meus servos e sobre as minhas servas. Até sobre esse pessoal que diz que é servo de Deus, que cultua Deus, que sabe de Deus, mas que frequentemente é o pessoal que dá mais trabalho para absorver as realidades reveladas do Evangelho. Isso é tão fácil de você compreender e detectar quando você olha para a história de Israel na Bíblia. Não é preciso ter conhecimentos universais, de história, de textos que estejam para além daqueles que aqui estão guardados na Escritura. Não é preciso, basta ler, por exemplo, o Velho Testamento, que você vai ver que Israel nunca foi um povo obediente. Israel só é o povo de Deus obediente na cabeça dos crentes. Na cabeça dos crentes. Mas na leitura do Velho Testamento, não. Abraão foi um cara legal, mas se eu vivesse a vida que Abraão viveu, vocês não iriam me aceitar. Com 2 mulheres, com 2 filhos, uma dificuldade enorme, tendo que mandar uma embora no deserto com um filho chamado Ismael, que criou uma amargura posterior terrível. Uniram-se as amarguras familiares depois já na vida de Jacó, o neto de Abraão, quando seu filho Esaú, também complexado e amargurado pelo privilégio que o filho Jacó tivera em casa, especialmente em razão da preferência da sua mãe, e acabou sendo um indivíduo amargurado, que foi se unir à descendência de Ismael, que é filho de Abraão, portanto, da parentela dele, se uniram, juntaram as amarguras, de onde veio esse mundo paralelo, igualmente semita, isso que o pessoal precisa saber, que não são só os judeus que são os semitas. Semitas são todos aqueles que descendem de Sem, filho de Noé. E aí, tanto os israelitas quanto os árabes são igualmente semitas. Então, quando alguém associa o semitismo apenas àquilo que tem a ver com Israel, está profundamente confuso. Porque os árabes são de natureza e de descendência semítica. Não confunda a dimensão semítica desses povos, que tanto cobre Israel quanto cobre os árabes e outras parentelas da mesma descendência, com sionismo, que é outra história, que é uma ideologia religiosa de extrema direita, de culto ao sagrado, à terra como sagrado, a terra como relíquia geográfica sagrada e que tem que ser habitada, sem cuja habitação e sem cuja posse de sacralização
eles chegam ao ponto de dizerem que o Messias não virá enquanto eles não completarem e não assambarcarem e não dominarem toda a terra, em nome do Israel bíblico. E aí, conclusão, a gente vive essa catástrofe que tem vivido durante milênios e milênios, mas de 1948 para cá, com agravamentos incomparáveis que nunca tinham havido antes, mas esse não é o meu tema de hoje, eu só estou fazendo um pequeno esclarecimento porque eu fico cansado, extremamente cansado de ver a ignorância absoluta que toma conta da mente amébica de um monte de gente que faz ousadas asseverações para todo lado, como se soubessem alguma coisa e apenas declaram a sua ignorância absoluta quanto a praticamente tudo. Mas é num orgulho tão horroroso, numa soberba tão grande, que não são pessoas macárias, humildes de espírito, ensináveis. Você pode gastar dias e anos da sua vida tentando ensiná-los, mas eles, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, eles aprendem, mas nunca chegam ao pleno conhecimento da verdade. Não querem introjetar, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm coração, mas não discernem, porque não querem ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, porque em acontecendo isso eles teriam que se converter. E Jesus disse, eles teriam que ser por mim curados. E eles não querem ser por mim curados, é o diagnóstico de Jesus, porque a minha verdade que liberta, neles produz angústia vertiginosa, absolutamente vertiginosa.